Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês, então, um pouquinho da história de Jó, com um pouquinho mais de detalhe. E quem está aqui com a sua Bíblia física? Sua Bíblia. Então, eu quero te desafiar a trazer sua Bíblia para você anotar, para você marcar, para você abrir e folhear. Se você não está com a sua Bíblia, pega aí o seu celular, abre na sua Bíblia e faz silêncio agora, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre Jó e sobre um traço do caráter de Jó que eu quero comentar nessa noite com vocês. Certo? Então, acompanha comigo ali no capítulo 1 de Jó. Fala assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. E ali, se você continuar olhando ali o primeiro capítulo, vai ali a partir do versículo 6, vai para a primeira provação de Jó. Então, vamos lá. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto este ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para te contar. E enquanto ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: seus filhos e as suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para te contar. E ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Aí a gente continua no capítulo 2, e aí a segunda provação de Jó. Satanás vai de novo para a presença do Senhor, porque Jó não blasfemou contra Deus. Então ele vai de novo e fala assim, olha ali, no versículo 3, disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça.
Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Bom, eu quero te desafiar a ler Jó inteiro na sua casa. Tem 42 capítulos. 42 capítulos. Se você pegar numa sentada, você consegue ler e terminar, tenho certeza disso. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre Jó. Eu vou resumir o capítulo inteiro para você ficar com muita vontade de ler esse capítulo e ser muito desafiado por Deus depois dessa palavra. Então, como a gente leu, Jó, ele era o quê? Um homem íntegro, um homem justo, ele era temente a Deus e ele era muito rico. Diz a palavra, né, que ele era o mais rico do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente. Então, ele era um homem muito piedoso, o mais correto que vivia na sua geração. Então, o próprio Deus diz: olha, Satanás, você já viu o meu servo Jó, né? Não há ninguém na terra como ele, nessa geração. E então, um dia, os anjos eles vieram se apresentar ao Senhor e Satanás veio também. E Deus faz essa pergunta sobre Jó para Satanás. E quando eles conversam a respeito de Jó, Satanás sugere que a integridade de Jó era devida ao quê? Às bênçãos de Deus sobre a vida dele. Era o fato dele ser rico, era o fato dele ter muitos bois, camelos, ovelhas, o fato dele ter uma família boa, né? Cheio da bênção de Deus, ter riquezas. Então o Senhor permite o quê? Permite que Satanás, né, submetesse a Jó um teste. O Senhor permite isso, né? O Senhor dá essa permissão para que Satanás, mas Deus fala, você pode tocar em tudo, mas você mantém a vida dele, né? Você não toca na vida dele. E assim aconteceu. Então, a gente leu aqui, os camelos, caiu fogo do céu, veio um vento e derrubou a casa, e matou todos os filhos. E tamanha foi a dor de Jó, porém, o que a palavra diz? Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus sobre coisa alguma. E aí, a primeira provação, Jó passou ileso, né? E aí, acontece a segunda provação, que então, Satanás diz, quando a gente atingir a pele por pele, né? Quando a gente atingir a integridade física, a vida, né, desse homem, a pessoa faz de tudo pela sua vida, né? Você já viu alguém que, quando está doente, com uma doença que não, os médicos dizem, olha, não tem cura, não tem. A pessoa que não conhece Jesus, ela fala, eu vou me benzer. Existe uma curandeira lá não sei aonde, a pessoa vai. Existe um remédio que custa R$1 milhão. A pessoa faz empréstimo, ela paga. A pessoa faz de tudo. Quando diz a respeito, quando sua vida está em jogo, né? E Jó ficou, então, se raspando com esse caco de louça, né? Ele estava da sola dos pés ao alto da cabeça, cheio de feridas, e mesmo assim ele permaneceu. E aí ele tem uma mulher abençoada do Senhor. Tem uma mulher que casou com ele, que é uma pessoa que a gente percebe que não conheceu a Deus, né? E ela diz assim, né, para Jó, ela fala assim, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe esse Deus e morra. Olha só que legal. Então, já fica aí uma chave para você. Escolha bem quem você vai casar, porque a pessoa está falando, vai vir e falar, amaldiçoa Deus e morra, né? Então, escolha bem com quem você vai casar. E ela fala para ele amaldiçoar Deus, e a palavra fala que ela é insensata, né? Ele responde para ela, você fala como uma insensata. Você fala como uma insensata, né? Uma pessoa infiel, uma pessoa que não conhece a Deus. Ainda nessa situação dele, ainda ele dá uma nela, né? Fica quieta. Um cala-boca crente ele deu nela, né? Você fala como uma insensata. E a história continua, e daí vem 3 amigos de Jó encontrar com ele por piedade, por dó da situação que ele está vivendo. Os amigos dele se chamam... Você consegue, ali a partir do capítulo 4, né, os discursos, e eles vão começar um diálogo. Os 3 amigos se chamam Elifaz, Bildade e Zofar. Eles eram amigos, pessoas ricas como Jó,
não eram tão ricos quanto ele, mas eram pessoas ricas, pessoas que tinham relacionamento com Jó. Então, eles vieram e eles ficaram um tempo sem conversar, um tempo em respeito àquilo que ele estava vendo, mas depois eles começaram a dialogar. Então, eles começaram a acusar Jó de ser um adúltero, de ser um ladrão, de ser alguém sem hospitalidade, de ser louco. Nesse diálogo você vai ver isso. E daí, por fim, eles exortam a Jó a se arrepender sobre essas coisas. Mas a gente consegue perceber nesses discursos desses 3 amigos, que nos discursos dos amigos de Jó, a gente pode perceber também a insensatez da sabedoria humana. Eles não conheciam a Jó, eles não conheciam a razão pelo qual Jó estava passando. Então, eles viram o sofrimento de Jó e eles chegam e eles falam assim: você é adúltero, você é ladrão, você não é hospitaleiro, você precisa se arrepender para você ser livre desse sofrimento. E não foi isso. Existe uma insensatez nessa sabedoria, porque é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria divina. E eles passam do capítulo 4 ao capítulo 31 nesse diálogo, esses 3 amigos com Jó. E aí surge uma 4ª pessoa, que é Eliú, que é um jovem hebreu. Né? Eliú é um nome comum para um jovem hebreu. E ele tenta conversar com Jó também. E ele tenta... Né, um jovem chamado Eliú, um nome comum de um hebreu, que chamou atenção para o papel disciplinador do sofrimento. É engraçado isso, porque as pessoas estão tentando justificar o sofrimento de Jó com base na sabedoria delas, né? E Deus não quer isso, né? E quantas vezes a gente faz isso, não é verdade? Então, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. Então, depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, fala com Jó. Aí vem Deus começar a falar com Jó. E Deus não responde às indagações que Jó está fazendo, né? Enquanto ele debate com seus amigos. Eu estou fazendo um panorama do livro de Jó inteiro, tá, gente? Ainda não estou pregando. Isso, estou contando para vocês o que está escrito lá em Jó. Ao contrário, né? Deus faz 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria, toda a sua soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Então, a hora que Deus entra na jogada, Deus faz 70 perguntas retóricas para Jó, onde ele percebe a sua ignorância. Onde Deus coloca Jó no lugar dele. Certo? Então, Jó entende tudo, entendeu? Que lhe bastava, então, apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode. E lá em Jó 42:2, Jó diz assim para Deus. Jó fala assim: então Jó responde ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É nesse contexto que esse versículo está, amém? Então, Jó entende os planos do Senhor, entende que ele precisava apenas confiar, e ele diz isso. Então, sei que tudo podes fazer, né? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E daí a Bíblia termina dizendo que Jó foi orar por seus amigos. E quando ele olha... Gente, pensa, que homem é esse, né? Piedoso, temente ao Senhor. Com ferida do pé à cabeça, ouviu a Deus e daí foi orar pelos seus amigos. Foi lá orar pelos seus amigos. Enquanto ele estava orando, Deus mudou a sorte dele. Deus lhe deu tudo em dobro que ele havia possuído. Deus devolveu tudo para ele. Deus deu tudo em dobro. E Deus ainda deu filhos para ele. A Bíblia fala que deu mais 10 filhos. Então, ao todo, Jó teve 20 filhos. Então, esse é um panorama do livro de Jó. Eu espero que você tenha entendido. Gente, está muita conversinha. Esse é um panorama do livro de Jó. Eu espero que você tenha entendido mais ou menos como que acontece a história ali e o que acontece na vida de Jó. E o que mais me chama a atenção quando a gente lê a palavra, quando a gente lê sobre Jó, é que ele é um homem íntegro. E eu queria saber aqui, quem sabe o que a palavra, o que ser íntegro, o que a palavra integridade significa? Alguém sabe? Fala aí pra gente. Fala bem alto. Uma pessoa de boa índole, bondosa.
vai honrar a Deus. Amém, é isso também. Mas o que eu quero falar aqui, que um homem íntegro a principal característica de um homem íntegro é porque ele é inteiro. Amém? A palavra íntegro, integridade, ela vem da palavra inteiro. Certo? Você já ouviu isso? A palavra íntegro vem da palavra inteiro. Então, olha só o que diz o dicionário. Fala assim que integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu diminuição, está na plenitude, está na inteireza. Característica ou estado daquilo que apresenta ileso, intacto, que não foi atingido, não foi agredido. Então, Jó foi encontrado inteiro na presença do Senhor, intacto. Não existia nada dele, nada que estava fora da presença de Deus. Não existia coisas que ele havia entregue na presença de Deus e coisas que ele havia guardado para outro momento, para outras pessoas. Coisas que ele não queria abrir com Deus, mas ele estava inteiro na presença de Deus. Ele estava pleno na presença de Deus. A palavra pleno significa isso. Estou inteiro, estou em plenitude na presença de Deus. E isso definia Jó. O livro de Jó começa dizendo isso, que Jó foi achado como um homem íntegro, como um homem temente ao Senhor. Isso faz parte é um traço do caráter de Jó. E a gente consegue ver nesse livro inteiro, quando conta essa história, a história da vida de Jó, a gente consegue ver esse traço do caráter dele permanecendo. Apesar das provações, apesar do que ele passava, apesar das pessoas vindo falar com ele, esse traço do caráter dele permanecia. Ele permanecia sendo íntegro. Amém? E uma vida de integridade nos faz ser como Jó. Amém? Pessoas que conseguem permanecer na presença de Deus. Plenamente entregues na presença de Deus. Plenamente confiantes em Deus. Então, nessa noite eu quero falar sobre 3 coisas que a integridade nos faz. 3 aspectos da integridade. E como Deus tem ministrado o meu coração sobre integridade. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente é íntegro. Muitas vezes a gente pensa que a gente está aqui e a gente está por inteiro. Mas a gente não está por inteiro. A gente está pela metade, às vezes a gente está 10%, a gente está 5%. E o Senhor nos convida a estarmos por inteiro, a estarmos plenamente em sua presença. Porque aqueles que estão plenamente em sua presença, plenamente entregues, aqueles que são achados íntegros, experimentarão uma porção diferenciada, uma unção diferenciada. Vão experimentar uma bênção, você vai experimentar um toque do Espírito diferente, você vai ouvir a voz diferente. Existe um nível diferente para aqueles que se entregam, para aqueles que estão plenos na presença de Deus. Às vezes você fala assim, eu já ouvi quantas vezes? Eu nunca ouvi a voz de Deus, mas talvez você não está plenamente aqui. A sua cabeça está lá no post que você fez e o fulano de tal não curtiu. A sua cabeça está, será que a minha roupa está legal? Será que eu estou estilosa? Será que eu estou linda? A sua cabeça está em tantas coisas. Mas eu quero te dizer que quando a gente fala 1 minuto na sua presença vale mais do que 1000, porque é 1 minuto pleno na sua presença. Não é 1 minuto de qualquer jeito. Não é 1 minuto achando que você está erguendo a sua mão e está posando de lindo aqui. É 1 minuto na sua presença. Plenamente na sua presença. Por isso que a gente fala porque vale mais do que 1000, porque você está pleno nesse lugar, você está por inteiro. Não existe nada de você que está fora disso. Você está inteiro, você está submerso. Amém? Quem deseja viver uma vida de integridade? Quando a gente fala sobre integridade, a gente não fala só na nossa vida espiritual. A gente fala na nossa vida natural também. Precisamos ser íntegros, honestos, verdadeiros. Ter um compromisso com a verdade é ser uma pessoa íntegra. Aqueles que não têm um compromisso com a verdade não entenderam esse valor. Tem esse traço do caráter a ser trabalhado.
Então, nessa noite, eu quero te contar 3 tópicos que Deus falou comigo que a integridade nos faz. E eu quero convidar você a deixar o Espírito de Deus trabalhar no seu coração nessa noite, amém? Assim como Deus falou comigo. Então, o primeiro tópico é que a integridade ela nos faz conhecer a Deus. Né? As pessoas que são íntegras são pessoas que conhecem ao Senhor. Né? São amigos de Deus. Jó, a gente pode dizer que ele era um amigo de Deus. Para Deus falar a respeito dele, você viu o meu servo, você viu o meu filho, você viu Jó na terra. Pessoas que são íntegras, elas conhecem a Deus. A integridade ela está diretamente relacionada ao relacionamento que nós temos com o Senhor. Ela tá diretamente relacionada. Quando eu sou íntegro, o meu relacionamento com Deus está em dia. Eu tenho um bom relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus é profundo, é verdadeiro, é sincero, é de coração, não é por obrigação. Amém? E o que fez Jó permanecer diante das adversidades? Peraí, deixa eu molhar minha garganta. E o que fez Jó permanecer? O que fez Jó permanecer durante todo o processo da vida dele? Todas as provações. O que fez Jó permanecer diante? Perdeu seus 10 filhos. Gente, eu vou falar para vocês. Se eu perder um filho meu, eu não sei descrever a tristeza que eu vou sentir, porque eu não quero sentir isso nunca. Mas se eu começar a pensar nisso, eu começo a chorar de desespero. É desesperador. Você arranca os meus 2 braços, mas você não mata o meu filho, entendeu? É tipo isso. O dia que você for pai e mãe, você vai entender o que eu estou falando. E ele perdeu seus 10 filhos. E ele permaneceu íntegro. Ele permaneceu temente ao Senhor. O que fez Jó permanecer nesse lugar? O que fez Jó, né, ter temor pela presença de Deus? O que fez isso? Ele conhece ao Senhor. Quando a gente conhece ao Senhor verdadeiramente, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, as adversidades podem vir, os problemas podem vir, as coisas da vida podem vir, mas a gente não vai se abalar, amém? Porque conhecer a Deus produz temor em nós. E só tem temor, só tem um posicionamento de fé quem tem temor ao Senhor, quem conhece a Deus. Só consegue se posicionar quem teme ao Senhor, quem conhece o Senhor, amém? A esposa de Jó, lá no capítulo 2, ela é chamada de insensata por ele. E essa palavra, se a gente for procurar a tradução dessa palavra, é traduzida até como apostasia. A apostasia é abandono da fé. Olha só, ela foi chamada de insensata. Alguém que renunciou à sua fé. Diante da adversidade, ela fez o quê? Ela renunciou à sua fé. Ela abandonou o Senhor, ela não quer mais. Ela fala para ele, amaldiçoa o seu Deus. Diante de tudo que nós estamos vendo, nós estamos vivendo, amaldiçoa o seu Deus e morre. Acaba com os meus problemas. Quantas vezes a gente é essa mulher? A gente olha para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e a gente não está no lugar de conhecer a Deus, porque a gente não é íntegro o suficiente na presença de Deus. Então, é mais fácil a gente olhar para Deus e reclamar e dizer, poxa vida, Deus, eu tenho te servido. E aí a gente abandona a fé. A gente deixa o nosso coração esfriar e criar um lugar onde nada me toca, porque eu não quero mais. Olha só o que Deus fez comigo. Salmo 41, 12 diz assim, por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Quando nós somos íntegros na presença de Deus, quando nós somos íntegros e comprometidos em conhecer a Deus, nós venceremos o dia mau. Nós teremos capacidade, pelo sangue de Jesus,
por quem Ele é, nós teremos porque nós conhecemos ao Deus que a gente serve. E eu quero te dizer, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus plenamente. Se existem coisas no seu coração que você nunca abriu ao Senhor, que você não deixa ninguém tocar, o Senhor tocar, eu quero te dizer nessa noite, você precisa dizer para o Senhor, eu estou aqui pleno na sua presença. Eu estou aqui por inteiro, porque eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te dizer que Moisés, Abraão, Noé, grandes homens de Deus, assim como grandes mulheres de Deus, Ana, Isabel, elas conheceram ao Senhor plenamente. Viveram o que viveram porque eram íntegros na presença de Deus. Porque tinham uma postura de integridade. Tinha uma postura de dizer, essa é a minha dor, esse é o meu sofrimento, mas o Senhor vale mais. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Amém? O segundo tópico que eu quero falar nessa noite é que a integridade ela nos faz resilientes. Puxando um gancho disso que a gente ainda está falando. Então, né? O que é resiliência? Resiliência é um termo da física que começou a ser muito usado, né? E todo mundo sabe o que é resiliência. Resiliência é como se fosse uma mola, né? Então, uma mola, ela fica, a forma original dela é assim, se a gente esticar, e a gente soltar, ela volta para o estado original. Então, é a capacidade de voltar ao estado original depois de sofrer grandes pressões. Isso é resiliência. E conhecer a Deus, né, ser íntegro na presença de Deus, nos faz resilientes. Nos faz essas pessoas que passam por provações, são esticados, são moldados, são esticados e retornam ao seu estado original de integridade. Amém? Nos faz resilientes. Quando a gente conhece o Senhor, a gente se mantém inteiro na sua presença. A gente está entregue às suas mãos. A gente não teme as más notícias. Né? A canção Pardal fala no dia bom e no dia mau. E essa canção não é para você cantar lá quando você está sofrendo, no dia bom, no dia mau. Mas eu quero que você viva essa canção. Essa canção diz que você vai ser íntegro. E você vai amar o Senhor igual no dia bom e no dia mau. Porque você não vive segundo as circunstâncias, segundo os seus sentimentos, segundo as coisas que acontecem na sua vida. Você vive porque você conhece o Senhor e você vive com o seu olhar fixo no Senhor, fixo em Deus. E é isso que importa. Amém? As aflições, os sofrimentos, eles não são meros castigos pelo pecado, né? A gente pode ver isso no livro de Jó. Jó foi conhecido, né, como uma pessoa irrepreensível, piedoso. A palavra de Deus fala aqui, né, que né, ele não tem nada, não existe nada na vida dele. E as aflições e os sofrimentos, eles não são castigos pelo pecado, né, meramente por isso. Pode ser uma provação, pode ser uma disciplina que Deus está querendo falar com você. Mas o amor, a devoção, o serviço a Deus, ele não pode estar baseado nos benefícios, nas bênçãos, no momento da vida que a gente está vivendo. A nossa disposição para fazer a vontade de Deus não pode estar baseado naquilo que a gente está vivendo. Não pode estar baseado nos nossos problemas. Não pode ser dependente disso. Se eu tiver tudo bem, se eu estiver sendo muito abençoado, eu vou servir. Eu vou fazer. Eu vou cumprir o ID. Eu vou falar de Jesus para as pessoas. Agora, se minha vida estiver tudo mal, acabou, não falo mais. Mudei. Nossa vida não pode estar baseada nisso. Porque a nossa vida precisa estar baseada em conhecer a Deus. Você foi criado para glorificar o nome do Senhor. É para isso que a gente foi criado, sabia? Você não foi criado para ter Instagram, para ter TikTok, para ser o cara, para ser a superestrela, o superstar. Você não foi criado para isso.
Sinto te dizer isso. Se você tinha uma expectativa em ser muito famoso na sua vida. Você foi criado para glorificar a Deus. Com a sua vida, com as suas ações, com aquilo que você é, com aquilo que você vai ser. Você foi criado para isso. Enquanto você estiver fora disso, você não está fazendo aquilo que você foi criado para ser. Você foi criado para glorificar a Deus. Amém? E glorificar a Deus está incluso conhecer a Deus plenamente. Só glorifica a Deus, só consegue dar glória a Deus quem o conhece plenamente. Porque reconhece a grandeza, reconhece a dignidade de Deus, reconhece o senhorio, reconhece o quão belo, o quão digno Ele é. Às vezes a gente vê um pastor, uma pastora dizendo assim, ou então um ministro de louvor dizendo assim, agora você vai dizer palavras de adoração a Deus, você não vai pedir nada. E quantas vezes a gente olha para o lado e as pessoas não conseguem dizer nada? Ficam assim, olhando para cima. Porque não conhecem a Deus. Conhecer a Deus nos faz glorificar Ele. Conhecer a Deus, você conhece um nível de beleza, um nível de grandeza. Porque você não conhece a Deus porque você fica lá pedindo um monte de coisas que você quer. Ou você não conhece a Deus porque você fica ali, eu sou uma vítima, eu sou sofredor. Você conhece a Deus glorificando a Ele, exaltando o nome dEle, dando honra ao Senhor. É assim que você vai conhecer ao Senhor, sendo íntegro na sua presença. Então, quando você estiver num louvor, quando você estiver num momento assim, lembre de glorificar o Senhor, lembre de exaltar o nome de Jesus. É para isso que você foi chamado. E isso não é para todo mundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Porque a gente precisa se apaixonar pelo Senhor. Uma vez que você conhece o Senhor e que você abre mão dessas reservas que você faz dentro de você. Gente, não tem como voltar atrás. O Senhor é maravilhoso. Amém? Na nossa vida, a gente vai ter muitas aflições. A gente vai ter muitas provações. Quem aqui já passou por um tempo difícil na sua vida? Ergue a mão. 100% das pessoas. Amém? Porque na nossa vida, nós teremos aflições. Jesus não prometeu um mar de rosas para nós. Amém? Olha, agora você aceitou Jesus, você vai nadar. Eu falo lá no Ina College, você vai nadar num rio de leite condensado. Você vai viver uma vida... sabe assim, a Fantástica Fábrica de Chocolate, quando eles entram naquele primeiro jardim lá, que eles pegam, tudo é comestível, a grama, tudo. A gente acha que assim, a gente aceitou Jesus, a gente entrou ali. Você está ali agora tudo é delicioso, comestível. Existe prazer na presença de Deus, mas não quer dizer que a gente não vai passar por aflições, que a gente não vai passar por sofrimentos, que a vida, vai ser esse mar de rosas. Mas a palavra diz lá em João 16, que eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O nosso Deus já venceu o mundo. Você pode ter um bom ânimo na sua aflição, porque o nosso Deus já venceu, amém? Já venceu o mundo, já venceu a sua dor, já venceu a sua aflição. Então, se mantenha íntegro na presença de Deus. Se mantenha nesse lugar de conhecer a Deus. Amém? Se os nossos olhos eles estiverem fixos em Jesus, se a gente estiver com a nossa fé, a nossa confiança nele, por inteiro, integralmente, a gente vai conseguir ter paz nesse dia mau. Agora, se a nossa fé, a nossa confiança estiver nas coisas deste mundo, o dia mau vai vir e a gente vai ficar derrubado. A gente não vai conseguir se levantar, porque a nossa fé está em coisas. E as coisas são passageiras. As pessoas são passageiras. As pessoas nos traem, as pessoas mentem. Amém? Você concorda comigo? Mas se a gente está fixo em Jesus, a tempestade pode vir. A palavra diz, se você está numa rocha, a casa que está na areia. Quem já leu
esse versículo, essa passagem, que diz que a casa que está na areia, vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir tudo e ela vai ser derrubada. Mas aquela que está na rocha, e a rocha é Jesus, vai vir o vento, vai vir a tempestade, você não vai ser abalado, porque você vai conhecer a Deus. Aqueles que estão na rocha são os que conhecem ao Senhor. Aqueles que têm seus pés fixos na rocha. Amém? E o terceiro tópico é que a integridade, ela nos faz ter os olhos fixos no que é eterno. Quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece ao Senhor plenamente, os nossos olhos não estão no que é terreno, nossos olhos estão no que é eterno. Nossa, cansei de ouvir isso. Meu Deus, tudo é eterno, tudo é eternidade, tudo é espiritual. Mas eu quero te dizer que esse dia vai chegar para todos nós. E a salvação e a escolha, por isso, ela é individual. E eis aqui um convite diário para você se voltar à presença do Senhor. E você se fixar com seus olhos na presença de Deus e a conhecer a Deus. Ainda há tempo para isso. Você pode fazer isso hoje. A sua vida não é só aqui ou agora. Existe mais. Você precisa entender que existe mais. Amém? A gente não vê nenhum momento Jó preocupado com as coisas que foram tiradas dele. Os bois, os camelos, né? Ao contrário, a palavra diz assim, em tudo... ele fala assim, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Ele não está apegado às coisas deste mundo. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, isso é plenitude, amém? Isso é conhecer a Deus. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Quando você conhece a Deus, você não culpa a Deus pelas coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, amém? Aleluia. Quando a gente está plenamente confiante em Deus, a nossa visão não está limitada nessa vida. Nossa visão ela é ampliada para enxergarmos o que é eterno. A gente é convidado a ir para um novo nível. Um nível de enxergar aquilo que é eterno. A mudar as nossas atitudes pensando no eterno. A mudar quem nós somos pensando no que é eterno. E não no que é passageiro. Os valores do reino de Deus, eles são impressos no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes. À medida que a gente está cada vez mais entregue, cada vez mais sedento por Deus, e vai havendo uma impressão em nós. Sabe que, às vezes, a gente fala assim, precisa mudar o guarda-roupa. Já falei isso para as meninas algumas vezes. Precisamos converter esses guarda-roupa de piriguete, cheio de cropped, cheio de calça aqui, Senhor Jesus amado. Divide na frente, divide atrás, divide do lado. Precisa converter o guarda-roupa. Sabe quando que seu guarda-roupa vai se converter? Quando você se converter. Sabia? Eu estou falando verdade, gente. Eles batem palma. Sabe quando você vai parar de dar aquelas ficadinhas? E a gente tem que chamar seu pai e sua mãe quando você se converter. Quando você conhecer a Deus de verdade. Sabe por quê? Porque os seus olhos vão estar naquilo que é eterno. Aquilo que é passageiro, não importa para você. É moda, cropped, eu estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu estou fixada naquilo que é eterno. Eu estou fixada em agradar ao meu Deus. Porque o meu Deus é a coisa mais importante para mim. Eu estou fixada em amar o meu Deus. E o meu Deus me convida a amar do jeito que eu estou, do jeito que eu sou. Amém? Aleluia. Mas Deus vai mudando o nosso jeito. Vai mudando as nossas escolhas. Aquilo que não convém vai sendo quebrado. Deus vai apontando para nós. Você precisa converter o seu coração, meu querido. Você precisa deixar Deus, você precisa entrar na presença de Deus por inteiro. Não são pequenas áreas que Deus pode trabalhar.
São todas as áreas. Você precisa deixar Deus fazer uma varrida aí, ó, no seu coração. Sabe por quê? Eu bato na tecla do cropped porque existe uma intenção no coração. Eu já falei isso milhares de vezes. Existe uma intenção no coração. Quando a gente se veste de uma forma sensual, de uma forma querendo mostrar o nosso corpo, existe uma intenção no coração que está muito distante de um lugar de conhecer a Deus. Está muito distante, está num lugar de ego, está num lugar de eu. Então, a gente precisa mudar a nossa perspectiva, precisa deixar Deus entrar. Você precisa abrir o seu coração. Amém? Eu estou falando sério, gente, quando a gente fica caindo nas mesmas coisas, e ficadas, e um comportamento que seus pais não toleram mais, não aguentam mais, nos procuram dizendo, eu não sei mais o que fazer com meu filho, sabe o que você precisa? Você precisa conhecer a Deus. Não existe uma fórmula que eu vou dar para você tomar. Bebe isso aqui, agora que você vai se converter. Não tem. Se tivesse, a gente dava ali no lugar da Pink Lemonade. Mas não tem. Você precisa conhecer a Deus e a experiência precisa ser pessoal. Você não pode viver da experiência do seu líder, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do cara que te trouxe para a igreja. Você precisa ter a sua experiência. Quando eu tive a minha experiência, eu gosto de dizer isso, eu sou da igreja desde pequenininha. Mas eu tive a minha experiência com Deus pessoal, verdadeira. Que eu disse, eu estou me convertendo, é isso que eu quero para mim. Eu tinha 15 anos. Eu me lembro até hoje, foi num louvor, numa conferência de mulheres. Eu fui arrebatada pelo Espírito. Eu fui encontrada ali naquele lugar e eu lembro que eu pude dizer assim, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero viver a minha vida para o Senhor. É isso que eu quero. Eu tive a minha experiência. E o dia mal veio, viu, gente? Quem conhece o meu testemunho sabe. O dia mal veio, o dia mal chegou. E o que me manteve firme foi estar plenamente na presença de Deus, conhecendo a Deus, amando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não sei porque o dia mal está vindo, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu confio no Senhor. Eu estou aqui entregue na sua presença. Eu amo a sua presença. Não me deixe não estar neste lugar. Me permita continuar. Me permita estar aqui. E as áreas, a gente fala do cropped, que é aparente, mas existem muitas áreas que a gente precisa se converter. Área da mentira. Não adianta nada você estar linda, plena e vestidinha, bonitinha, mas ser uma mentirosa, uma fofoqueira, um fofoqueiro. Porque nosso coração precisa ser convertido ao Senhor. E à medida que a gente conhece ao Senhor, a gente vai se convertendo a Ele. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente adora, com aquilo que a gente convive. Quando você começa a andar com más companhias, você fica igual. Já reparou nisso? Você começa a falar as mesmas coisas, as mesmas gírias, palavrões. Aí sua mãe começa, mas que amigo que você está andando? Começa a investigar. E se você anda com o Senhor plenamente, inteiro, você começa a se tornar parecido com o Senhor. Esse é o desejo do Senhor, que você caminhe com Ele, que Ele tenha liberdade para te moldar, para te disciplinar, amém? Mas precisa estar disposto, porque este é um lugar de amor, este é um lugar de sacrifício, esse é um lugar onde o seu eu precisa ser reduzido, para que Jesus, para que Deus seja engrandecido, amém? A sua fome muda, a sua sede vai ser mudada. Eu queria chamar o pessoal do louvor para subir. A sua fome vai ser mudada, a sua sede vai ser mudada, os seus desejos vão ser mudados, os seus questionamentos vão ser mudados, a sua vida vai mudar. À medida que você vai se entregando ao Senhor, a sua vida vai ser mudada. E você vai ser totalmente transformado por um amor que é arrebatador, por um amor que é transformador.
por um amor que é impossível quem conhecer esse amor largar. Que é impossível você olhar para o Senhor e conhecê-lo plenamente e você falar, eu não quero isso. Porque é um amor arrebatador. É um amor misericordioso. É um amor piedoso. É um amor doador que deu o seu filho por você. Você passa de um mero consumidor, uma pessoa que só quer consumir, que só quer pedir, para alguém que honra, que contempla, que anseia, que espera, que deseja, que teme, que valoriza a presença de Deus. A gente muda a nossa perspectiva, porque se os nossos olhos estão naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro, naquilo que é deste mundo, essas coisas vão passar e a gente vai ficar com essas coisas. Mas se a gente tem os nossos olhos fixos na eternidade, a nossa vida aqui é muito breve. Nós poderemos olhar para o Senhor. Nós poderemos contemplar o Senhor face a face. Eu desejo encontrar o meu amado. Eu desejo encontrar o meu noivo. Eu quero ser, Senhor, encontrada como aquela que esperou pelo Senhor. Que olhou, que teve tempo de contemplar a beleza do Cristo, a beleza de Deus, a beleza de Jesus, que teve tempo de se ajoelhar e dizer, Senhor, eu estou aqui para dizer que Tu és santo, poderoso, cheio de glória. Amém? Você não foi chamado, querido, para ficar com seus olhos presos neste mundo. Você foi chamado para ter um olhar para o Senhor. Quando a gente lê, eu quero que você leia esse livro de Jó. Quando a gente lê esse livro, a gente encontra um homem que encontrou este lugar. Um homem que encontrou a presença de Deus. Um homem que encontrou e se apaixonou perdidamente pelo Senhor. E vieram grandes aflições. Muitos de vocês nem vão passar por aflições perto do que ele passou. E ele se manteve com os olhos fixos no seu amado. O que será que ele viu que fez com que ele permanecesse? O que será que ele experimentou que fez com que ele não se abalasse? Será que isso não instiga a sua curiosidade? Quando eu leio isso, eu fico pensando, o que ele viu? Que fez com que ele permanecesse. Ele perdeu 10 filhos e ele permaneceu, ele não reclamou, ele não blasfemou, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu falo, gente, o que ele viu? O que ele viu? O que os anjos veem? O que os anjos veem que fazem eles cantarem, santo, santo, santo? Isso não instiga a sua curiosidade? Não instiga o seu espírito a falar assim, eu quero esse lugar, eu quero ver, eu quero provar, eu quero experimentar. Senhor, eis-me aqui por inteiro. Eis-me aqui meu coração, a minha vida. Abaixa a sua cabeça aí onde você está. Eu quero dizer que o Senhor, enquanto eu preparava, o Senhor me levou ao Salmo 91. É um salmo muito conhecido. E ele começa dizendo assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita, aquele que conhece, aquele que entende aonde que está o descanso da sombra do Todo-Poderoso, pode dizer, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia.
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Se, olha como a palavra fala, se... existe uma condição. Existe uma condição. Se é uma condição. Se você habitar, se você conhecer, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, e fazer do Altíssimo o seu abrigo, e fazer do Senhor o seu refúgio, é conhecer plenamente, por inteiro a presença de Deus, é estar neste lugar. Existe promessa na palavra de Deus a respeito disso. Existe convite na palavra de Deus. Existe um convite nessa noite, para você se lançar nesse lugar,